Saudações de paz para todos meus irmãos que fazem parte desse canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família. Também de antemão, convido aqueles que ainda não se inscreveram, que venham participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando as mensagens e com respeito, deixando os seus comentários e juntos iremos continuar a reinar em vida em perfeita vitória em paz, porque o reino é de paz. Meus irmãos, eu quero trazer um tema que tem: o Evangelho está no pretérito perfeito. Por que esse tema? Alguém pode dizer, é aula de português? Você vai entender. O Evangelho está no pretérito perfeito. E o texto principal se encontra aqui em Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo número 1, versículo 16, que diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Salvação aqui é de mente. Salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo, escrevendo nesse contexto para os irmãos na comunidade de Roma, ali existiam naquela comunidade judeus e gentios convertidos. E Paulo escreve essa carta para resolver alguns problemas naquela comunidade. Claro que isso aqui foi naquele contexto. E o Evangelho da Graça, por que eu digo que o Evangelho está no pretérito perfeito? O Evangelho da Graça e a escatologia consumada são de fatos consumados, onde tudo já aconteceu, tudo está feito. Não existe Evangelho sem escatologia consumada. Isso é fato. Então, o Evangelho em si, presta atenção no que eu vou falar. O Evangelho em si, ou seja, o Evangelho da Graça, ele está no pretérito perfeito. Não existe mais condenação. Quando a gente fala, quando a gente mostra, quando a gente expõe, quando a gente estuda, quando a gente busca, entendeu? Falar desse Evangelho nos dias atuais, entendeu? Então, o Evangelho é de fatos consumados. Por isso que ele está no pretérito perfeito. Não existe condenação, não existe acepção, não existe julgamento, não existe acepção, não existe exclusão. Por isso que esse Evangelho está no pretérito perfeito. Quando se fala do Evangelho da Graça, é porque Deus, o Pai dos Espíritos, ele se tornou tudo em todos. Ô glória, entendeu? Veja, em Efésios capítulo 4, versículo 6, observe o que o apóstolo Paulo estava escrevendo para aquela comunidade de Efésios. Ele diz no capítulo 6, no versículo 6, Efésios capítulo 4, versículo 6, ele diz: Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ô glória! Então observe, meu irmão, em todas as nações da terra, hoje, no nosso contexto, em nossos dias atuais, em nossa geração, o Pai está em todos. Em todas as nações, o Pai está nos seus filhos. Você está entendendo? Você está nele, eu estou nele e ele está em nós. Tudo já foi feito. Então, o Evangelho da Graça de Deus é o poder de Deus para a salvação. Salvação de mente e metanoia. Pois Cristo já purificou, justificou, santificou. Nós já nascemos já justificados, santificados. Nós já nascemos completos, perfeitos por Ele, através dEle. Porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. Ô glória! Então, já nascemos, já estamos completos, perfeitos, porque naquilo que Ele fez, e através desse Evangelho, Ele nos dá esse entendimento. Através desse entendimento, através da revelação do Espírito Santo em nosso entendimento, que Ele nos dá gratuitamente, nós chegamos a essa conclusão, a essa convicção que tudo já foi feito.
Entendeu? Então o homem não precisa fazer nada. Quem fez, ou seja, quem fez foi ele há 2000 anos atrás, enviando o seu filho ali na manifestação de Deus, na pessoa de Cristo, ali onde a graça foi estabelecida, o favor de Deus ali naqueles dias atuais. E nós fomos alcançados de forma indireta por essa graça. Entendeu? Então, observe, meu irmão, o homem não precisa fazer mais nada. Foi ele que fez há 2000 anos atrás. O Evangelho dá total crédito para o próprio Pai dos Espíritos. O Evangelho não dá crédito para o homem, mas para ele, porque tudo é dele. O Cristo que foi ressuscitado, o Cristo que foi glorificado, ele hoje, ele é o próprio Pai, e ele está em mim e ele está em você. O Evangelho nos mostra que tudo que Cristo fez, tudo que ele fez, não deixou nada para o homem fazer. O homem só tem que crer, acreditar e viver o reino, desfrutando das maravilhas que ele deixou para nós desfrutarmos, porque nós fomos alcançados também. Por isso que o Evangelho está no pretérito perfeito. E a grande maioria aí trazem uma mensagem no pretérito imperfeito, mas o Evangelho está no pretérito perfeito, entendeu? Então muitos ainda continuam trazendo um Evangelho que está no pretérito imperfeito, e o Evangelho não está no pretérito imperfeito, o Evangelho está no pretérito perfeito, juntamente com a escatologia consumada, entendeu? Então observe, então qual a diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito? Existe um diferencial, e grande. Veja, a diferença do pretérito perfeito e o pretérito imperfeito é que são tempos verbais que descrevem ações buscando, que descreve ações do passado, coisas que aconteceram no passado. A diferença, ou seja, o diferencial entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito é que o pretérito perfeito indica uma ação no passado concluída, onde tudo aconteceu, porque já aconteceu em um momento específico. Um exemplo, eu estudei ontem. Fato concluído, fato consumado. Veja um exemplo do pretérito perfeito, enquanto que o pretérito imperfeito indica uma ação que aconteceu no passado, mas não foi concluída, ainda vai se completar. Quer ver um exemplo? Eu estudava todos os dias. Você está vendo o diferencial do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito. E nós estamos trazendo um evangelho no pretérito perfeito, onde tudo já aconteceu no passado e foi concluído. É de fatos consumado, tanto o evangelho da graça como a escatologia consumada. Ambos andam juntos. Então, mostra tudo, o evangelho do pretérito perfeito mostra tudo que Cristo fez. Esse é o evangelho que está no pretérito perfeito, onde tudo já aconteceu, tudo se consumou, tudo está feito, juntamente com a escatologia consumada, que está também no pretérito perfeito. Porém, para muitos ainda estão no evangelho, se é que eu posso dizer assim, evangelho, que eles ensinam, eles estão no ensinamento, né, dentro do pretérito imperfeito. É como se Cristo fez, porém ainda falta algo para acontecer, para se completar. Então, para eles, nem tudo se consumou. Ou seja, ficou pela metade para eles fazerem, ou então para Deus ainda fazer nos nossos dias. Não, o evangelho e a escatologia consumada está no pretérito perfeito, entendeu? Pois esses homens aí, falando do sistema religioso agora, ou esses homens não têm conhecimento, ou eles obtiveram conhecimento, eles sabem do conhecimento que têm, do que eu estou falando aqui, do que nós defendemos, mas eles omitem. É de uma às duas, ou eles sabem e omitem, ou eles não sabem. E eles não querem aceitar de forma alguma, mas o evangelho está no pretérito perfeito, juntamente com a escatologia consumada. Então a maioria dos líderes religiosos, eles estão
aí na carne, se esforçando para chegar a Deus pelas obras, se esforçando para entrar no reino, e não é assim. Nós já nascemos dentro do reino, nós já nascemos dentro de um contexto onde tudo já foi consumado, onde tudo já foi feito há 2000 anos atrás, meus irmãos. Não tem mais nada para fazer, entendeu? Então observem, agora, e nós viemos conhecer isso através de quê? Das escrituras, do evangelho, que nos dá, entendeu? Respaldo bíblico para a gente mostrar que tudo já está consumado, tudo já foi feito, entendeu? Então, meus irmãos, não é que a gente vai limitar o nosso Pai dos Espíritos, o nosso Criador, o Soberano, dentro de uma Bíblia, mas não venha dizer que a gente não pode mais ver as Escrituras, ler as Escrituras e mostrar, porque todos aí vai para a Bíblia, todos vai mostrar dentro da Bíblia. Não adianta, meus irmãos. Entendeu? Então, nós ainda, existem coisas aqui que foi transcendental, que foi atemporal para nossos dias de hoje. Entendeu? Então, observe, meu irmão, eles não conseguem entender, entendeu? O que Paulo falou ali no primeiro século, como naquele tempo também já existia homens naturais que não entenderam o que Paulo estava trazendo, a revelação, a mensagem do Espírito, porque eles estavam ainda com o rosto coberto em Moisés, eles ainda estavam debaixo de Moisés, de leis, de filosofias. Por isso que o homem natural no tempo de Paulo não entendeu, como hoje existem muitos homens naturais em nosso contexto. Então, observe, meu irmão, por isso que Paulo diz que eles não receberam o Espírito do mundo, se referindo à doutrina. Paulo fala isso escrevendo para os Coríntios. Eu tenho até uma mensagem no canal que fala sobre isso aí, provai os espíritos. Como também João também falou naquele contexto, lá em 1 João capítulo 4, versículo 1, ele diz, provai os espíritos, não dê crédito ao espírito. E tem muita gente aí que está dando crédito a entendimentos, meus irmãos. Todo tipo de entendimento que aparece. Homens soberbos, prepotentes e arrogantes que tentam desconstruir, entendeu? O que já foi construído, que tentam diluir o evangelho da graça, onde tudo já foi consumado, que tenta diluir, meu irmão, a escatologia consumada, onde tudo já aconteceu, que é de fato consumado. Eles trazem um evangelho de diluição, eles trazem uma escatologia de diluição, tá entendendo? Trazendo para os dias de hoje como se ainda fosse tudo acontecer. Então a pergunta é, quando João disse, provai os espíritos, em 1 João capítulo 4, versículo 1, vamos lá? Vamos lá. 1 João capítulo 4, versículo de número 1, olha o que João falou naquele contexto ali. Tem pessoas aí que dizem a gente, trazendo as cartas de João, de 1 Pedro, Tiago, a gente não está na graça. Quem foi que disse isso, doutor? Vamos lá. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz, amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, lá naquele contexto. Então veja o que João estava dizendo, alertando aqueles irmãos, provai o espírito, não dei crédito ao espírito, entendeu? A pergunta é, o que é provar o espírito? Provar o espírito é a mensagem, se na mensagem que estão aí trazendo, habita o Espírito. Se está o Espírito, como assim, irmão Carlos? Se a mensagem está dentro do contexto, entendeu? E não traz mistura da lei. Provar o Espírito é provar a mensagem, é provar o ensinamento, é provar a doutrina, meu irmão. É observar se aí tem coerência com o que eles dizem ou não. Por isso que eu não sou de bater o martelo, por isso que em alguns assuntos eu fico em cima do muro e vou continuar em cima do muro, entendeu? Eu não vou concordar, bater o martelo porque você quer, porque alguém entende assim, não, longe de mim. Eu também tenho liberdade de expressão e eu posso muito bem explorar e observar para eu chegar a um denominador comum e bater o martelo. Eu não sou dessa maneira que tudo que escuta está concordando. Não, de maneira nenhuma, meus irmãos. Por isso que João disse, provai os espíritos, provai a mensagem, observai a mensagem, o entendimento.
Entendeu? Então, não adianta, meus irmãos, querer trazer algo para mim para que eu venha concordar. De maneira nenhuma. Não adianta. Nós temos que provar a mensagem, observar a mensagem, para dar crédito à mensagem, para ver se o evangelho que estão pregando aí tem fermento ou não. Porque a mensagem do Espírito, a mensagem pregada pelo Espírito, anunciada pelo Espírito hoje, é sem fermento. Entendeu? Então, observe, meu irmão, que nós temos que ter bastante cuidado. A mensagem hoje tem que ser provada para que a gente possamos dar crédito. Nós temos que observar a mensagem. A mensagem do Espírito, a mensagem do ministério do Espírito, entendeu? Nós temos que observar se não tem a participação, a mão do homem, o falar do homem, né? Com seus pensamentos carnais. Se você observar a diferença da palavra estatísticas e probabilidade, é muito interessante, meu irmão. Por quê? Estatísticas você faz em cima de algo que aconteceu. Estatísticas, entendeu? E probabilidade é de algo que talvez ainda vai acontecer. Veja, meus irmãos, a diferença de estatísticas para probabilidade. Vou ler novamente. Existe uma diferença entre estatísticas e probabilidade. Estatísticas é aquilo que você faz em cima de algo que aconteceu. E probabilidade é de algo que talvez ainda vá acontecer. O sistema religioso ensina o evangelho em cima de probabilidades. Por exemplo, talvez você vai ser salvo, talvez você vai ser salvo, talvez você se salve, talvez você seja filho. Isso é probabilidades, meus irmãos. E o evangelho não está dentro do pretérito imperfeito e de probabilidades. O evangelho está dentro do pretérito perfeito e de estatísticas. É isso aí. Então, observe, meu irmão, por que colocar algo para o futuro? Isso é probabilidade. Probabilidade é você colocar algo para o futuro. Pretérito imperfeito é você colocar algo para o futuro, como se ainda fosse acontecer, entendeu? Mas o evangelho verdadeiro é o evangelho que está no pretérito perfeito, onde não cabe a probabilidades, onde está dentro das estatísticas. Então existe a diferença entre probabilidades e estatísticas, entendeu? Então observe, meu irmão, tudo já aconteceu. Quando Cristo diz está consumado, a obra foi completa, a obra foi perfeita. E quando ele veio na segunda vinda, num corpo glorificado, ali também tudo foi feito para se completar o que eles ainda estavam no aguardo. Hoje nós não estamos aguardando mais nada, nós estamos vivendo a realidade, o reino de Deus em mim, o reino de Deus em você. O Pai agora dentro de mim, o Pai dentro de você. Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em nós e nós estamos nele. Oh, glória! Isso é o evangelho verdadeiro, meu irmão. Isso é o evangelho verdadeiro, entendeu? Então, o evangelho no pretérito perfeito não envolve, não existe mais nada para acontecer. Entendeu? Não existe. Esse evangelho do pretérito perfeito é o evangelho do pretérito perfeito da estatística, onde tudo já foi feito. Entendeu? Então observe, meu irmão, nós não estamos aqui dentro da probabilidade nem do evangelho imperfeito, do pretérito imperfeito, mas nós estamos dentro do evangelho do pretérito perfeito, das estatísticas, onde tudo já aconteceu, onde tudo já foi feito. E dentro desse evangelho se ensina o evangelho do pretérito perfeito. Nós estamos no evangelho do pretérito perfeito, por isso que o tema da mensagem é evangelho do pretérito perfeito, entendeu? Então, observe, meu irmão, não existe dúvidas, não existe aflições, não existe julgamento, não existe escravidão.
para nós que estamos dentro, que nós que anunciamos, nós que mostramos, né, o evangelho no pretérito perfeito. Então, não estamos vivendo de probabilidades, não de aflições, de julgamento, de escravidão. Não estamos vivendo de algo, de probabilidades, como se ainda fosse acontecer, como se aconteceu a metade lá no século I, há 20 séculos atrás, e vai acontecer nos nossos dias o restante. Não. O evangelho da graça é um evangelho que está no pretérito perfeito, onde tudo já foi consumado, e dentro da escatologia consumada, onde tudo já foi feito. Entendeu? Então estamos no evangelho do pretérito perfeito, evangelho de estatísticas. Tudo já foi feito, tudo já aconteceu. Não existe mais nada para acontecer. Entendeu? Então é isso. O apóstolo Paulo pregava a salvação, levava a salvação com simplicidade. Paulo não pregava reino de Deus. Não, Paulo não pregava reino dos homens. Paulo não dizia que o reino é dos homens. Paulo pregava que o reino de Deus não era comida nem bebida, mas era paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Paulo pregava um evangelho levando o reino de Deus. O assunto da mensagem do evangelho era o reino de Deus, relacionamento do homem com Deus e de Deus com o homem. Entendeu? Então, isso que é o evangelho do pretérito perfeito. Eu passei um pouquinho mais, mas deu para terminar a mensagem. Então, é essa mensagem que eu quero deixar. Nós estamos no evangelho do pretérito perfeito, das estatísticas e não das probabilidades. Entendeu? Então, graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like e compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, do nosso irmão Jorge Cardoso, canal Vivendo em Graça, e do nosso irmão Charles Roberto, canal Além da Religião. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Graça e paz.